é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o Padramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. E aí? Todo mundo bem? Todo mundo preparado para ouvir falar de caçadores de nazistas? Todo mundo pronto para resistência aos nazistas? Todo mundo pronto? Bom, gente, se você não ouviu a primeira parte dessa história, volte uma casa e ouça o episódio 1 sobre a história da Honey, Trush e Fred, as caçadoras de nazistas, né? A história dessas mulheres eu li num livro chamado Seduzindo e Matando Nazistas, da Sophie Poldermans, e todas as minhas outras fontes vão estar linkadas na descrição desse episódio. Como eu falei, assim que a Alemanha invadiu os Países Baixos, a resistência começou. E elas se juntaram muito rapidamente ao Conselho de Resistência, que tinha começado como um partido comunista, virou uma resistência armada nos Países Baixos, chamada RVV. O RVV estava sob o comando do Franz van der Wiel, que foi quem meio que recrutou as três. Tomou uma surra das irmãs. Tomou uma surra das irmãs Overstegen. Se você lembra, a Trush e a Fred deram um cacete nele quando ele tentou testar a lealdade delas. Bom, ele testou, deu certo. Ele testou, a lealdade foi testada. E elas passaram. Definitivamente passaram. O RVV tinha se tornado, então, um braço armado da resistência focado em sabotar projetos nazistas. O quartel-general do RVV era a casa do escultor Mari Sylvester Andriessen, que ficaria famoso no mundo inteiro por suas esculturas homenageando as vítimas do Holocausto. Foi na casa dele, ele morava, num complexo com várias esculturas, várias estátuas, assim, e era lá que o RVV se reunia. A Honey, a Trush e a Fred moraram lá diversas vezes, mas elas sempre tinham que se mudar por questões de segurança. A Trush fala sobre isso, que ao todo ela teve 51 endereços. Faz sentido, porque você tem que estar sempre em movimento, né? Pra ninguém conseguir saber onde você... Ninguém tem que conseguir te localizar, você não tem que ser facilmente encontrável. Não, e ela falou que ela se mudou tanto que era como se ela mesma fosse judia, porque essa foi a história dos judeus durante todo o regime nazista, né? Muito antes da guerra, o Hitler já perseguia os judeus, então eles tinham que meio que ficar se mudando e se refugiando, se escondendo, se refugiando em outros países, porque eles não podiam ficar. Se eles ficassem, eles eram marginalizados em guetos. E depois da guerra, né, durante a guerra, eles eram mandados para campos de concentração. Apesar de muito do trabalho delas se passar por Moffen Girls, meninas holandesas que se relacionavam com oficiais alemães... Garota chucrute. Né, as garotas chucrute. A gente não pode resumir a contribuição dessas meninas a isso. E eu tô falando meninas, gente, não é no sentido pejorativo, tá? Elas eram meninas mesmo. Elas eram muito novas. Elas eram muito novas, gente. Elas tiveram que amadurecer, 50 muito anos rápido, em 5, sabe? Foi muita coisa. Elas também distribuíam material ilegal, como jornais e revistas, armas e munições e carteiras de identidade falsas para as pessoas que estavam tentando fugir do regime. Elas participavam de sabotagens, que começaram como fireboxes, que eles chamavam caixas de fogo, que eram pequenas bombas caseiras que eles usavam para, sabotar o trem, para os nazistas não conseguirem levar armamentos e recursos para alguma base, sabe? Eles destruíam a linha do trem, daí o projeto todo ficava uma semana parado, e com isso elas tinham mais tempo de mapear, mais tempo de esconder as pessoas, mais tempo de mandar informação para o governo holandês que estava refugiado em Londres. Esse tipo de sabotagem. Logo, elas escalaram para o uso de armas de fogo. Essas armas de fogo, assim como todo o material conseguido pela resistência, eram ilegais. E muitas vezes eles eram roubados e estavam em péssimas condições. Meu Deus! Frequentemente falhavam.
o que expunha a resistência ao perigo de retaliação. Porque se você vai atirar em alguém e a arma não funciona, isso é um grande problema. Esse é o momento que você larga a arma no chão e cata o que você tiver ali, um taco, uma madeira, um negócio, porque Exato, coisa... um sapo. Você pode bater num sapo na pessoa também. Gente, eu tô brincando, nunca faça isso. Eu tô falando o que fazer na situação em que elas se encontravam no meio do regime nazista, pelo amor de Deus. Além de flertar e seduzir oficiais para conseguir informações privilegiadas, elas também mapearam parte das defesas costeiras nazistas. Uou! E assim, gente, durante a guerra, a Alemanha tinha construído pontos de defesa por toda a costa dos territórios ocupados. Eles chamavam essa linha de defesa de Muralha do Atlântico. Ela ia da fronteira da França com a Espanha até o norte da Noruega, passando pela Bélgica, Países Baixos e Dinamarca. Então, era em toda a costa dessa linha, todas assim, que dava para o Atlântico, eles fizeram uma muralha de defesa mesmo, tipo, vários pontos, sabe, várias bases militares alemãs para se defender dos aliados. E era uma coisa, assim, praticamente impenetrável, porque você nem sabia onde que eram. Elas eram, sabe aquelas bases escondidas numa pedra ou numa muralha, numa montanha? Eu sei como é, porque uma das cidades que eu morei na Itália foi uma das cidades pela qual os americanos entraram para tomar a Itália do Mussolini. Uhum. Então eu sei por quê. Porque nessa cidade tem um museu dentro do cemitério, tem um cemitério americano, que tem todos os americanos que morreram nessa tomada. E lá eles contam a história do que eram essas fortalezas e tem até, para quem estiver pela Itália, né, a cidade se chama Netuno. Quando você vai lá dentro do cemitério, eles mostram no mapa como é que estavam as fortalezas, como foi a entrada, bem bonito. Eu só sei por conta disso, é totalmente aleatório, né? Assim, é umas casinhas, tipo, aqui na Noruega, Sim. sabe aquela praia de pedra que a gente foi? Sim. Lá tem uma dessas fortalezinhas, assim, é um quartinho construído no meio das pedras que só tinha uma janelinha pro canhão mesmo, sabe? E eu não sei eu não sei se essa foi construída pelos alemães ou pela resistência. Eu acho que essa que tem aqui foi construída pela resistência. Aliás, aqui na Noruega tem várias montanhas que tem uma porta. Porque, tipo, você entra dentro da pedra. Você entra dentro da Meu montanha. Deus. Porque eram as bases da resistência norueguesa. Era onde eles se Olha escondiam. que chique. Mas então, elas mapearam toda essa linha de defesa alemã, elas mapearam, identificaram cada base daquela região dos Países Baixos e elas enviaram essas informações, né, dos pontos de defesa nazista para o governo que estava refugiado em Londres. E essas informações mais tarde permitiram o bombardeio aliado das defesas alemãs. Olha. Porque eles sabiam exatamente onde as bases estavam por conta delas. Olha que mulheres maravilhosas. E tudo isso, gente, eram umas meninas de 18, 21 e 23 anos. 21 e 23 anos. Olha isso. Eu, com essa idade, eu ainda tava caindo na caçamba na Copa do Mundo. Eu amo essa história tanto. Pior que não é nem minha história mais indigna, já teve coisa pior. Nossa, gente, imagina. Ai, gente. Então. É tipo aquele meme, não sei se você viu o meme que tá rolando, eu não sei, eu vi no Instagram, mas deve estar rolando no TikTok, que alguém pergunta, tipo, vó, como é que era na sua época? Vocês faziam dieta, não sei o que. Não, eu tava ocupada lutando contra o Mussolini, sabe? Não tinha tempo pra essas coisas. Coloca seus problemas em perspectiva, né? Exato. Além disso, elas conseguiram também informações sobre a localização de uma bomba chamada Arma da Vingança, que seria usada num ataque terrorista em Londres. Uou! Essas informações elas conseguiram fazer chegar no governo em Londres. Então elas meio que destruíram os planos dos alemães. E elas, claro, trabalhavam assassinando oficiais alemães, incluindo membros da Tropa de Proteção, ou ASS, uma organização paramilitar que se tornou uma das organizações mais poderosas e assassinas da Alemanha nazista. A ASS era responsável pelos crimes mais horrendos contra a humanidade cometidos naquela época. Eram os vilões da história da humanidade, gente. Não tem muito o que eles falar. Eram os vilões num partido de vilões. Exatamente,
Porque eles eram paramilitares, eles eram meio que os porra loucas. Eles torturavam, eles prendiam, eles matavam, eles executavam. Era uma coisa louca mesmo. Vários vilões depois foram inspirados na SS. Se para pensar até no Império de Star Wars, aí, até os uniformes do Império, as estruturas, o jeito que o Imperador ficava ali com os exércitos embaixo, tudo é inspirado na iconografia nazista da SS. São os grandes vilões da história. Os vilões numa história de vilões. Eles eram os vilões que os vilões admiravam. Sim. Elas matavam ou atraíam os homens para lugares onde outros membros da resistência pudessem matá-los. Os homens, então, enterravam os corpos, mas não sem antes roubar seus uniformes para serem usados como disfarce por membros da resistência. Vixe, justíssimo. Elas também assassinavam traidores, colaboradores holandeses que traíam a sua gente trabalhando com o inimigo. Gente que não tinha o menor pudor em trocar uma criança judia por uma quantidade mísera de dinheiro. Outro trabalho árduo e perigoso era encontrar e transportar crianças judias para residências seguras onde elas pudessem se esconder. Esse trabalho era feito principalmente pela Honey e pela Trush, porque a Fred era muito nova. Ela era muito nova e ela era pequena. E ela tinha os cabelos escuros, então ela mesma podia ser facilmente confundida com uma criança judia. Tá. Aí ela colocaria as crianças em risco até, né? Transportando elas. Exato. Tá. E assim, esse era um trabalho horrível, gente. Transportar crianças judias de um lugar para o outro era extremamente perigoso e era extremamente horrível, porque você está lidando com crianças. Uma vez a Trush estava num barco transportando crianças judias quando ele foi atacado por alemães. O barco afundou e, apesar dos esforços dela, todas as crianças se afogaram. Nossa, imagina. Você tem que ter uma força para lidar com esse... Como que você supera uma coisa dessa, né? Eu acho que vai ficar bem claro que você não supera. Tá. E essa, obviamente, não foi a única experiência traumática da Trush. Ela narra, abre aspas, uma guerra como essa é uma experiência muito crua. Enquanto eu estava pedalando um dia, vi alemães pegando pessoas inocentes nas ruas, colocando-as contra uma parede e as executando ali mesmo. Fui forçada a assistir, o que despertou uma raiva enorme em mim, um desgosto, um sentimento de bastardos sujos. Você pode ter qualquer convicção política ou ser totalmente contra a guerra, mas naquele momento você é apenas um ser humano confrontado com algo muito cruel. Atirar em pessoas inocentes é puro assassinato. Se você vivenciar algo assim, verá que é justificável que quando as pessoas cometem traição, como trocar uma criança judia de 4 anos por 35 florins, que era a moeda holandesa na época, você age contra isso. Essas pessoas são assustadoras, elas só olham para si, mesmo contra a vida de um ser humano. Ela também conta sobre uma outra ocasião. Uma vez fui confrontada com um soldado da SS, um soldado holandês da SS. Gente, Meu soldado Deus. holandês da SS. Nossa, gente, pelo amor de Deus, tipo, né? Ele não tá só lutando, colaborando com o inimigo, ele vestiu o uniforme do inimigo. Nossa. Que estava matando um bebê pequeno, batendo contra uma parede. Mano! Ele agarrou o bebê e o batia contra a parede. O pai e a irmã tiveram que assistir. Eles estavam obviamente histéricos. A criança estava morta. Eu atirei naquele cara, ali mesmo. Não era uma missão, mas eu não me arrependo. Eu realmente não me arrependo do que fizemos. Estávamos lidando com os tumores cancerígenos da sociedade, algo que você tinha que cortar no início, como um cirurgião. Você não podia dizer, ei, senhor, você está fazendo algo de errado, por que o senhor fez isso? Qual é o motivo? Você não podia prendê-los. Não havia solução. Essa é a crueldade da guerra. Fecha aspas. Gente, eu não consigo imaginar como que eu conseguiria seguir com a minha vida depois de testemunhar uma cena dessa, assim, como que você passa por isso e não é uma coisa que deve mudar, uma coisa que muda a sua visão de mundo e de ser humano para sempre. Como que você não vai ficar endurecido depois de ver uma coisa dessa? De passar por uma coisa dessa? Não, e foi o que ela falou, você tá numa situação em que você vê alguém matando um judeu ou matando um bebê
jogando o bebê na parede, batendo com o bebê na parede. Exatamente, tipo, quem vai condenar essa mulher por ter agido como ela agiu, dada essa circunstância? Você não pode denunciar ele pra polícia, ele é a polícia. Ele é a polícia, não. Você não pode tentar chamar uma organização de direitos humanos, ir pra mídia. A mídia é controlada, não existe direitos humanos. E essa é a crueldade que ela fala, essa é a crueldade da guerra, porque ela não era uma assassina, ela era uma menina de 23 anos. Não, de 21 anos. Ela não era uma assassina. E ela se viu obrigada a matar esse verme, porque é isso que ele é, um verme, e você não tem como dialogar com ele. Então você tem que simplesmente exterminar essa pessoa da face da terra, porque é o melhor pra todo mundo. Então, a crueldade da guerra é que ela, além de matar as pessoas e de tornar pessoas em soldados assassinos, ela também torna pessoas boas e jovens meninas em soldados assassinas. Sim. Porque você precisa fazer alguma coisa, você não pode ficar imune a esse tipo de injustiça. Ela falou que um conselho que ela dá às pessoas jovens é que se você tiver que tomar uma decisão, que seja a certa. Permaneça humano, mesmo em tempo de desumanidade. Um outro membro da resistência se chamava Jan Bonnekamp. Ele era casado e tinha uma filha, mas há rumores de que ele e a Honey tiveram um relacionamento, ainda que nada tenha sido confirmado. Porque eles estavam sempre juntos, eles se gostavam muito, eram bons amigos e a Honey o admirava muito. Um dia, uma missão falhou e o Jan foi atingido no abdômen. A bala perfurou a espinha. Ele foi levado para um hospital onde ele ficou cego e morreu logo em seguida. Que horror! E eles não sabem exatamente o que aconteceu com o Jan no hospital, tá? Ele foi levado pelos alemães para o hospital, ele morreu no hospital e o que eles sabem, o que é fato, é que com o Jan, depois desse incidente, desse episódio, eles conseguiram o nome e o endereço da tal Honey Schaft, a menina de cabelo vermelho que assassina oficiais alemães. Aparentemente, ela já tinha assassinado tanta gente, ela já tinha ferrado tanto oficial alemão que ela estava extremamente conhecida. E como eles sabiam que era uma mulher fazendo isso, uma jovem mulher, eles estavam indignados. Eles estavam com orgulho muito ferido. Como é que uma menina seduz e mata alguém da SS? Tipo, sabe? Não, o orgulho ferido mesmo. Aparentemente, o próprio Hitler ordenou a captura da Honey. Tão conhecida ela tinha ficado. Como resultado, a Honey fugiu, mas seus pais foram levados para o campo de concentração como reféns para forçá-la a se entregar para as autoridades alemãs. Em junho de 1944, o país estava em festa. Os aliados tinham conseguido chegar na praia da Normandia, mas a Honey não estava comemorando. Ela ainda estava inconsolável. Ela pintou os cabelos de preto para poder se disfarçar, começou a usar óculos e conseguiu uma identidade falsa, se passando por uma Johanna Elderkamp, nascida na Suíça. Ela passou por uma fase de depressão severa, pensou até estregar para os alemães em troca dos seus pais e chegou a dizer que ela não chegaria a ver o final da guerra. Quando as outras faziam planos para o futuro, ela não falava nada. Não adiantaria nada ela se entregar, porque eles não iam liberar os pais dela. Foi isso que as outras duas falaram, e graças a Deus ela não se entregou. Porque não ia, imagina que eles iam liberar alguém. Por sorte, os pais dela foram liberados depois de um tempo, porque ficou claro que eles não sabiam absolutamente nada do trabalho de resistência da filha. Sim. Eles sabiam que ela estava na resistência, mas ela nunca tinha falado nada. Então eles não tinham ideia do que... Tipo, eles perguntavam as coisas e os pais dela estavam tipo, eu não sei do que você tá falando. Daí depois, é claro, obviamente eles foram torturados, tiveram que trabalho forçado nos campos de concentração, mas depois eles acabaram sendo liberados, acho que para abrir espaço para outras pessoas, entre aspas, piores. Nesse meio tempo, a casa do escultor, né, do Marian Andrianse lá, ela foi revistada. Diversos materiais da resistência foram apreendidos e o RVV ficou sem seu quartel-general. Ficava cada vez mais difícil e mais perigoso se reunir e planejar os ataques. Em julho de 1944, com os aliados batendo na porta, né, se aproximando, os alemães começaram a ficar mais desesperados
E o Hitler apertou as regras, dizendo que todos os membros da resistência armada deveriam ser executados imediatamente. Tipo, você vê um, você mata. Não leva ele para outro lugar, para a delegacia, não perde tempo com ele. Você atira e executa ele em praça pública se precisar. Eu vi, quando eu fiz a pesquisa sobre os crimes de genocídio e tal, o que eles falam foi que o Hitler começou a perceber que ele ia perder a guerra. E ele começou a tomar providências para não haver testemunhas do que tinha sido feito naquele período. É o que justifica as ações que ele tomou. Dizem que foi aí que ele começou a preparar o cenário para ir pro bunker. Sim. Não, tem um relato que ela narra no livro em que eles simplesmente abriram fogo contra uma igreja, cara. Contra, tipo, pra população geral. Tipo, eles estavam simplesmente atirando à torta e direita em qualquer pessoa. Queima total, tipo, não pode sobrar ninguém pra dizer assim. É bem isso mesmo. Depois de um tempo, né, um pouco mais tarde, o Hitler ordenaria que mesmo membros não armados deveriam ser executados. Qualquer pessoa podia ser executada a qualquer momento. Em setembro de 1944, a rádio legal Rádio Laranja reportou que os aliados tinham chegado em Breda, na parte sul dos Países Baixos. A população celebrou nas ruas e as pessoas que estavam se escondendo finalmente puderam sair. Infelizmente, essa informação estava errada. E ao invés de encontrar o exército canadense, a população encontrou o exército alemão. Meu Deus! Muita gente foi presa e morta. O episódio ficou conhecido como Mad Tuesday, ou Terça-feira Louca. Terça-feira bizarra. Depois desse episódio, os diversos grupos ativos de resistência começaram a cooperar entre si. E muitas pessoas ainda estavam se juntando a eles. E também daí fica bem claro que você está cada vez mais se unindo com pessoas que você não conhece. Então começa a ficar muito perigoso porque vários partidos estavam fazendo um trabalho duplo. Tá. Vários partidos não, vários membros da resistência e vários grupos de resistência estavam fazendo um trabalho duplo. Eles estavam, trabalhando pros dois lados. Quanto mais perto a guerra vai chegando do final, mais perigoso vai ficando, né? Até que porque mais desesperado todo mundo tá. Exato. Tanto quem tá ganhando quanto quem tá perdendo, tá todo mundo desesperado. E daí tem um monte de gente filha da puta. Sabe aquela pessoa que só vai com quem tá ganhando sempre? Sim. Tipo, vou com a pessoa só. Foda-se que é injusto, foda-se que é uma guerra, foda-se que eles estão matando minha própria gente. Eu vou com quem tá ganhando pra fazer o meu valer a pena, sabe? Gente podre, né? Que não vale o chão que pisa. Quanto mais desesperados os alemães ficavam, mais eles endureciam. Os checkpoints, que eram pontos para verificar a identidade procurando judeus e pessoas de interesse, foram ampliados. Diversas cidades receberam ordem de evacuação para que os alemães criassem pontos estratégicos de defesa, e Haarlem era uma dessas cidades. A eletricidade da cidade foi cortada e, naquele inverno, os territórios ocupados passaram por uma escassez de comida e combustível causada pelo bloqueio alemão. Com todos os meios de transporte tomados pelos alemães, ficava também quase impossível ir de um lugar para o outro ou fugir da região. O período ficou conhecido como o Inverno da Fome, ou a Grande Fome alemã, holandesa. Nesse período, amigos recordam a Honey como uma mulher magra, cansada, burnt out, assim, completamente apática. Como não ficar, né? Apática e com as raízes vermelhas do cabelo aparecendo. Eu acho que ela meio que não ligava mais, sabe? Ela estava tão deprimida e mostrando sinais do que hoje a gente chamaria de estresse pós-traumático, depois da morte do Ian. Mas já fazia um tempo que ela estava voltando a trabalhar com a resistência, sabe? Devagarinho ela foi voltando. Ela estava melhorando. Fazendo alguns trabalhos. E o Inverno da Fome não foi o suficiente para parar as 3 meninas. Elas se envolveram com outras diversas missões de resistência, assassinando alemães e colaboradores. Mas vale deixar bem claro que elas nunca tocaram numa criança. Elas recusavam toda e qualquer missão envolvendo crianças. Elas lutavam contra os verdadeiros fascistas, nunca pessoas inocentes.
Segundo a Honey, elas não eram hitlerianas. A resistência não mata crianças. Em março de 1945, os Países Baixos passaram pelo processo de libertação dos nazistas. Só que o que acontece? Começa em alguns lugares e daí os nazistas vão para outros lugares e tocam o terror em outros lugares. Então não liberta toda a região ocupada. Não é que nem mostra nos filmes que entrou o exército, acabou. Não acabou, não. Então levava meses até toda a região ocupada ser realmente libertada, né? Infelizmente, no dia 21 daquele mesmo mês, a Honey foi presa em um checkpoint alemão. Ai, não! Na sua bolsa, eles encontraram jornais da resistência e uma arma. Ela foi levada para a casa de detenção de Amsterdã e lá eles descobriram que ela era a tal garota do cabelo vermelho que eles tanto procuravam. Eles fizeram ela lavar a tinta preta do cabelo. Ela foi duramente interrogada, torturada e presa em uma cela isolada. Na porta havia uma placa com a palavra assassina. Mesmo assim, ela não revelou absolutamente nenhum nome ligado à resistência. Ela assumiu responsabilidade por um dos ataques depois que a noiva de uma de suas vítimas fez o seu reconhecimento. Como resultado, 5 mulheres que tinham sido presas em seu lugar foram salvas. Ela também assumiu responsabilidade por outros ataques. No dia 17 de abril de 1945, ela foi levada para a cidade de Haarlem e lá ela foi levada até umas dunas, onde ela foi duramente executada. Gente, tava quase acabando a guerra. Segundo o escritor Tom Koch, o primeiro tiro acertou a orelha dela, o que fez ela gritar: "Seu idiota, eu atiro melhor do que isso." Eu acho que assim, se é pra ir... Vai afrontosa. Sim. Vai com dignidade. É isso mesmo. Tem que chamar de imbecil mesmo. Tem. Humilha. Que é pra ele lembrar de você. Aprende a atirar, Nerso. Ai, gente, que ódio. É nojento. Não se sabe ao certo quem exatamente deu o tiro que executou a Honey, mas é fato que naquele dia ela morreu com um tiro no pescoço e foi enterrada em uma cova rasa. No dia 30 de abril daquele ano, Hitler, encurralado pelo avanço do exército soviético, finalmente se suicidou com um tiro na cabeça. A mulher dele também se suicidou com uma cápsula de cianeto, aquela vaca. Você sabia que, um fun fact, ela só foi casada no dia que ele se matou, né? Ele casou com ela só pra satisfazer dele. Ela foi mulher dele por um dia. Só porque ele viu que ele ia se matar mesmo, ele quis dar esse... Ela ficou com ele, tipo, anos. Ele nunca... Ele, inclusive, quando eles iam pra eventos, tipo, dele, ela tinha que ficar sentada algumas fileiras atrás dele. Ele não era visto com ela, porque eles não eram casados. Nossa. Ela foi... Ou seja, ainda era um macho tóxico. Não, ela foi a pick me girl dele a vida inteira. Ela ficava mesmo no... Tipo, ele foi uma pessoa lazarenta e ela... Ninguém tá certo nessa história. Né? Ela ficou do lado. Ela ficou do lado sendo humilhada ainda, trouxa. É isso mesmo. Tanto que, assim, ela quis... Tipo, ela morreu a esposa dele. Foi só isso. Tipo, eles só casaram, comeram bolha e ela tomou cápsula. Foi isso, basicamente. Acho que eles tiveram uma noite... Tipo, foi no dia seguinte a noite de núpcias que eles mataram. Ela teve uma noite como esposa dele. E foi isso. É uma ridícula. Então ninguém... É um bando de gente ridícula nessa história, é isso. Enfim. É que eu não sabia. Eu descobri faz pouco tempo que ela foi casada com ele por horas. Antes do... Eu não sabia que era horas. Foi. Mas eu sabia que ele, tipo, ele não assumia ela. Não, mas eu não sabia que era tanto, assim. Eu só achei que ele assumiu ela depois que ele virou Führer. Não. Ela ficava literalmente, tem vários... eu vi um documentário sobre isso, que era tipo as últimas horas, falando da vida dela, falando tipo, como a vida dela foi triste, blá, blá, blá. Não, burro. Triste meu cu. Burro, mas assim, escolhas foram feitas, sabe? Escolhas foram feitas. Então, eu achava que depois que ele virou, né, o Hitler, ele queria agradar ele tinha assumido ela pra agradar, tipo, a família tradicional, sabe? A falar, essa é minha esposa. Sim, mas é isso. Não, essa é minha namorada, era isso, ele só não assumia. Ai, que trouxa. Em 5 de maio de 1945, a guerra acabou nos Países Baixos e 3 dias depois, Berlim seria tomada pelos soviéticos. No dia 7 de maio, a Alemanha se rendeu e a guerra acabou definitivamente na Europa. Em setembro, depois de sofrer 2 bombas nucleares, o Japão se rendeu e a Segunda Guerra finalmente acabou no mundo todo. Durante o regime nazista, a Alemanha se reconstruiu.
se recuperou economicamente, a inflação caiu. Os oligarcas amigos do Hitler ganharam muito dinheiro. Hitler ficou milionário. O custo disso tudo foi a vida de mais de 10 milhões de pessoas. 6 milhões dessas, judeus. Ao todo, a Segunda Guerra Mundial clamou a vida de pelo menos 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Nossa. Depois da guerra, os corpos de centenas de soldados da resistência, incluindo da Honey, foram encontrados. Ela foi enterrada novamente num cemitério em Blumenau, nas mesmas dunas onde ela foi executada. Na cerimônia estavam presentes a rainha Wilhelmina, a princesa Juliana e o príncipe Bernard. Um serviço memorial foi realizado na igreja de Haarlem. Hoje em dia, existe um dia de comemoração Honneyschaft, que é realizado todos os anos no dia 27 de novembro, dia em que ela foi enterrada com dignidade. Como eu falei no episódio passado, na universidade, a Honey tinha 2 amigas judias, a Feline e a Sônia. A Sônia não sobreviveu. Ela foi presa tentando fugir para a Espanha e foi levada para Auschwitz, onde ela morreu em novembro de 43. A Feline, ela sobreviveu. Ela se mudou para os Estados Unidos, onde ela se casou e completou os estudos em Direito Internacional. Ela trabalhou para a ONU e para o FMI e lutou a vida toda por direitos da mulher. Ela morreu em março de 2018. Nossa! A Trush sobreviveu e se casou com um membro da resistência chamado Pete Menger. Eles tiveram 4 filhos e a primogênita se chamava Honey. Meu Deus, eu me emocionei. Eu também me emocionei. Ela sempre foi muito aberta sobre a experiência dela na resistência holandesa. Ela era mais extrovertida das irmãs, né? Então ela não tinha muito problema, ela era meio boca de sacola. Ela palestrava em escolas e universidades contando sobre a guerra e a resistência holandesa. Em 1982, ela lançou um memoir e em 2010 uma coleção de poemas. Ela se tornou uma artista e escultora prolífica e respeitada, e arte era como ela lidava com o trauma da guerra. Uma de suas esculturas é uma estátua de bronze em Haarlem chamada Mulher em Resistência, feita em homenagem a Honey. E o que é engraçado, o que é mais maravilhoso é que quando fizeram essa campanha para vamos construir uma estátua da Honey em Haarlem, né, para simbolizar a resistência, artistas podem mandar seus projetos para o governo para serem analisados. Ela mandou 5 projetos sob um pseudônimo. Então ninguém sabia que era ela. E ela foi escolhida mesmo assim. Ai, que legal. Que bonito. Por conta do trabalho dela, ela conheceu vários chefes de Estado e recebeu vários prêmios importantes pelo seu trabalho de resistência, incluindo uma medalha honorária do general americano Eisenhower. Por conta do trabalho dela, quem ficava em casa com os filhos era o marido. Ela era afeministona e ela morreu em 2016, aos 92 anos. A Fred viveu uma vida muito mais tranquila e reclusa que a Truss, porque ela sempre foi já mais naturalmente introvertida e porque ela escolheu se dedicar à família para poder lidar com o que tinha acontecido com ela. E tá tudo certo também, né? Cada um lida do jeito que é melhor, com base na personalidade e tal. Não Sim. Ela era comumente esquecida e vivia meio que na sombra da irmã. Mas ela nunca ficou completamente calada. Ela se opunha a toda forma de guerra e inclusive fazia trabalho coletando coisas. Tipo, durante a Guerra do Vietnã, ela coletava máquinas de costura para mandar, sabe? Materiais para mandar para os vietnamitas. Certa vez, o marido dela, o Ian, foi alertado que se a esposa não parasse de se envolver nessas atividades sociais e militantes, ele não seria promovido no trabalho. Ele disse que sua esposa era uma mulher independente e livre para fazer o que ela quisesse. E muito que bem. E ele, de fato, não foi promovido. Mas ele não estava nem aí. A Fred também passou a vida inteira lutando e militando para o reconhecimento do trabalho dela na resistência, para o trabalho dela e da resistência durante a guerra. O trabalho de resistência aos nazistas é muitas vezes romantizado. Em filmes como Bastardos Inglórios, a gente torce pela execução dos soldados alemães. No entanto, o trabalho de resistência não tem nada de romântico, nada de glamuroso.
As 3 mulheres foram severamente traumatizadas por tudo que elas presenciaram e por tudo que elas fizeram. A Trush certa vez falou: "Eu não nasci para assassinar. Você sabe o que isso faz com a sua alma?" A Fred, quando questionada sobre o número de mortes pelo qual ela era responsável, disse: "Você nunca deve perguntar isso a um soldado. Eu era jovem, mas eu era um soldado." Sim. A Honey passou por uma depressão, né, depois da morte do Ian, ainda durante a guerra. A Trush e a Fred também passaram por períodos de extrema depressão no decorrer da vida. Elas sofreram com sintomas do que hoje seria considerado estresse pós-traumático. A Fred tinha períodos que ela não se levantava da cama. A Trush chegou a passar um tempo numa instituição psiquiátrica. Se não fossem os maridos delas, elas estavam ferradas, porque eles que tocavam a família. Sim, os imagino. dois, porque tipo, a Fred ela não levantava da cama por semanas. Todos os anos, nos dias 4 e 5 de maio, quando o país inteiro celebrava o Dia da Libertação, as duas eram assombradas por pesadelos terríveis. E por fim, gente, apesar delas terem recebido o merecido reconhecimento pela resistência durante a guerra, esse reconhecimento não veio de imediato. Nas décadas seguintes à guerra, durante a Guerra Fria, os Países Baixos, assim como grande parte do oeste europeu, lutava contra a onda comunista, resultado da vitória soviética, né? Porque os soviéticos ganharam uma grande simpatia do povo por ter salvado a Europa do nazismo. Até porque foi a Batalha de Stalingrado que meio que definiu o rumo da guerra, e foi em território russo. Os russos, é uma história que assim, os russos não tinham nem bota. Exato. E conseguiram derrotar os alemães com o que tinha. Tipo, eles desenvolveram técnicas de guerrilha absurdas pra época. Uhum. Então, como que você não vai, do ponto de vista tipo, de inteligência militar, o que eles fizeram foi surpreendente, com nada. Eles tiraram leite de pedra, né? Não, e daí você tem simpatia e a Rússia era comunista. Sim. Então, existia uma onda comunista. Vários partidos comunistas começaram a brotar em toda a Europa. As elites que já tinham perdido a guerra estavam já, né, preocupadas. A gente não pode sair do nazismo e ir para esses trabalhadores querendo os direitos deles aí. Membros da resistência, incluindo a Trush e a Fred, foram perseguidas, acusadas de envolvimento com o Partido Comunista. A imagem da Honey foi atrelada ao comunismo e ela foi por vezes taxada de terrorista. Gente, a galera não tem um dia de paz, né? Não. Inclusive, os alemães falam que não foram eles que atiraram na Honey, tá? Então, tem muita especulação dizendo que foram os próprios holandeses querendo barrar os comunistas. Então, não se sabe se foram os holandeses ou os alemães. Num contexto de fim de Segunda Guerra, mas é quase 100% de certeza que foram os alemães, tá? Não tem muita... Não tem nenhum... A teoria de que foram os próprios holandeses matando uma comunista não tem nenhum embasamento em evidência, tá? Não tem evidência pra isso. Poderia ser um holandês da SS. Poderia. Elas tiveram muita dificuldade para se estabelecer, se recuperar, arranjar empregos. A perseguição só melhorou depois da década de 90, com o fim da União Soviética e da Guerra Fria. O reconhecimento, as estátuas, as ruas batizadas com seus nomes só viriam muito tempo depois. Além disso, as pensões para membros da resistência eram poucas e demoraram décadas para sair. Como se não bastasse o insulto de não ter seu trabalho reconhecido, membros homens da resistência tinham pensões maiores e recebiam medalhas maiores do que as mulheres da resistência. Algo que a Fred militou contra durante todos os anos da vida dela. Ela achava um absurdo. Né? Tipo, a resistência das mulheres foi completamente esquecida. E como se não bastasse tudo isso, os holandeses que colaboraram com os nazistas sofreram pouca ou nenhuma represária. Muitos continuaram em cargos de chefia, cargos altos do exército. Nossa, isso, eu fico inconformada com isso. Eles não sofreram nenhuma represária, eles não foram taxados de traidores, perseguidos, demitidos, nada. A Fred, como eu falei, lutou a vida inteira para ter seu trabalho e o trabalho da resistência reconhecido, e só quando ela morreu em 2018, o Washington Post escreveu um obituário e os maiores jornais do mundo reportaram sua morte, incluindo jornais do Reino Unido, Canadá, Índia e Brasil.
Uma pessoa que passou a vida lutando para ter seu trabalho reconhecido só o teve em escala internacional após a sua morte. Então, gente, depois de tudo que eu contei, depois de saber tudo isso, valeu a pena resistir, né? Valeu a pena ser parte da resistência? E para responder isso, eu queria encerrar com o que a autora do livro, a Sophie Poldermans, escreve no epílogo. Por que é tão importante lembrar dessas 3 jovens mulheres e manter sua história viva? Porque a liberdade é um grande presente. Infelizmente, isso não é evidente e devemos continuar a apreciá-la. Com o desaparecimento da primeira geração de sobreviventes da guerra, é ainda mais importante manter suas histórias vivas, passá-las adiante para aprendermos com elas. Exclusão e discriminação ainda acontecem ao nosso redor e em grande escala. A palavra discriminação significa literalmente fazer uma distinção. Isso, por si só, não é um problema. Torna-se um problema, no entanto, quando essa distinção afeta a igualdade dos seres humanos. Isso dá à palavra um significado negativo. As pessoas não são todas as mesmas, mas elas são iguais. Todo ser humano discrimina às vezes, por qualquer motivo, e é por isso que é muito importante ter cuidado com esse perigo que espreita em cada um de nós. Guerras continuam ocorrendo. Parece que as pessoas não aprenderam nada com o passado, o que por si só é uma lição difícil. O que você teria feito se estivesse no lugar da Honey, Trush e Fred? Você teria ousado tomar as mesmas decisões? Eu não posso responder isso. Felizmente, eu nunca me vi em tal situação e espero sinceramente que isso nunca aconteça. Mas se acontecer, o grande desafio será permanecer humano em todos os momentos, mesmo e talvez especialmente em tempos de desumanidade. E essa é a história da Honey Shaft e de Trush e Fred Oversteegen. Nossa, que jornada, senhoras e senhores, que jornada. Eu não sei se eu tô triste, eu já fiquei emocionada, agora eu tô meio melancólica e um pouquinho amarga. É assim, estou um pouco amarga. Eu super sugiro que se vocês tiverem acesso, né, ao livro Seduzindo e Matando Nazistas, que eu vou linkar aqui na descrição desse episódio, que vocês realmente leiam, ouçam, façam o que vocês precisarem fazer, porque é maravilhoso. É um livro bem curtinho e é muito bom. Nossa, eu adorei, assim, é o tipo de coisa... eu aprendi, estou mais sábia agora. Mas eu fiquei um pouco triste. Porque o bom de fazer esse tipo de episódio é que a gente já não vive mais esse tipo de problema, né? O nazismo já foi morto e enterrado e absolutamente nada no nosso dia a dia faz a gente lembrar que o nazismo é um perigo real. Então é uma coisa assim do passado. É uma coisa completamente do passado. Nada tá acontecendo, a gente não vê mais gente fazendo saudação nazista na televisão. As pessoas não falam mal de imigrantes, ou de judeus, ou de gays, ou de trans, tudo. Aprendeu-se muito, né, nesses aí, sei lá, 70, 80 anos. Eu gosto de como a humanidade aprende rápido. Desculpa, me tinha me dado um acesso de tosse aqui. Eu não sei o que aconteceu. Minha garganta esses dias tá coçando, tá coçando. Como que é o nome? Coqueluche. Coqueluche. Coqueluche tá assim que, ó. Né? É por isso que eu gosto de fazer, assim. É bom lembrar, porque é uma coisa tão irreal hoje em dia, né? Uma coisa que... tão distante tão da nossa realidade. Tão distante. Isso jamais aconteceria de novo, graças a Deus, assim. A gente aprendeu. Esse é o bom. E é isso, gente. Eu espero que vocês sejam bons. Busquem conhecimento. E sempre resistam. É isso. E até mais ver. E beijos. Sloan. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!